Olá, meu nome é Vanessa e esse ao meu lado é o meu esposo Lucas. Nós decidimos fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre como nasceu o Luz 404. Como que surgiu a ideia de criar o Luz 404, a ONG Luz 404? Bem, o Luz 404 ele surgiu no início do ano passado, quando ele ainda não tinha um nome. Deus nos aproximou de um missionário chinês. Tivemos contato com ele de uma forma impressionante. Pela internet, nós conhecemos esse missionário adventista, nascido na China, que tem trabalhado por muitos anos na região do Sudeste Asiático. E em contato com ele, nós, de certa forma, chegamos a um momento crucial da nossa própria fé. Por muitos anos, eu e a Vanessa pesquisamos sobre o tema do evangelismo, nos escritos de Ellen White, em outros textos, e uma profunda convicção nos levava a esses lugares mais distantes. Como que algo nos dissesse que o nosso entorno já foi suficientemente trabalhado e existem lugares que nunca tiveram nenhuma oportunidade. Enquanto aqui as pessoas têm muitas e muitas oportunidades ao longo da vida, existem lugares onde parece que o evangelho nunca chega. Então, em contato com esse missionário chinês, nós podemos conhecer um pouco mais desses lugares budistas, lugares hinduístas, animistas, com pouco ou nenhum evangelho pregado, uma presença muito fraca. E a partir dali, nós então, em contato com esse missionário, nós pensamos, por que não ajudar esses lugares? Então, começamos de forma amadora, vamos dizer, informal, conversando com amigos, com irmãos, com parentes, e com a proposta, vamos levantar alguns recursos para enviar para esses lugares. O primeiro lugar que nos foi apontado foi o Myanmar, né? Um lugar majoritariamente budista, um lugar muito pobre, com pouco acesso à informação, com uma presença adventista muito pequena, uma presença cristã, em geral, muito pequena. Então nós começamos assim, nós começamos com contatos com irmãos, com pessoas conhecidas, com parentes, pedindo doações para enviarmos diretamente para esses lugares, para ajudar missionários nesses lugares, no Myanmar especificamente. Então nós juntamos alguns valores dessa forma, né, pela graça de Deus, e conseguimos enviar uma remessa diretamente para uma missão no Myanmar. Depois de mais alguns meses nós fizemos mais uma nova campanha e fizemos uma nova remessa, e então a gente começou a pensar, por que isso não se por que manter isso algo tão pessoal, tão familiar? Por que não transformar isso realmente em algo mais duradouro, mais permanente, uma instituição que, né, para esse fim mesmo? Então daí, conversando também com esse nosso amigo irmão missionário na China, com outras pessoas que nós viemos a conhecer também, do Myanmar, de lugares ali próximos, veio então essa ideia, por que não abrir uma ONG com esse propósito específico, de ajudar inicialmente o Myanmar, que era o lugar que nós já conhecíamos, e futuramente expandir para outros lugares, onde a presença adventista e a presença cristã no geral é muito pequena. Então surge assim essa ONG, né? Somos formados por 7 pessoas, então mais outros irmãos brasileiros, né? Outros irmãos nossos
abraçaram a ideia, fizeram e quiseram fazer parte também. Então, surgiu dessa forma. Bom, a ONG é formada por esses 7 irmãos e irmãs, né? Nem todos adventistas, inclusive, isso é um dado importante. Somos uma ONG pluriconfessional. A maioria de nós é adventista e temos auxiliado missões adventistas. Eu falo como presidente, fundador da ONG. Temos irmãos espalhados pelo Brasil, temos um irmão no Maranhão, temos um irmão no Mato Grosso, temos aqui em Curitiba, mais algum outro lugar? Acho que são esses lugares, né? São esses lugares. Então, são irmãos espalhados pelo Brasil. Nos organizamos mesmo como uma ONG, né? Com uma diretoria financeira, fizemos todo o procedimento que se espera, né, para a abertura de uma ONG, com um estatuto social, com uma ata de fundação, com os cargos distribuídos entre as pessoas. Então, temos funcionado como uma ONG mesmo, com um CNPJ, com uma conta bancária funcionando. E agora, talvez, já para o mês que vem, a nossa primeira remessa enviada já como ONG mesmo, né? Fala para nós o significado do nome, por que Luz 404? Bom, o Luz 404 foi um processo muito doloroso, né? De se chegar a um nome. Nós passamos, eu acho que mais de um mês apenas discutindo o nome, né? Enquanto resolvíamos outras coisas, o nome estava lá pendente. E depois de muita conversa, muita discussão, muito brainstorm, né? Nós chegamos no nome Luz 404. Por quê, né? Luz 404. O 404 tem 2 referências importantes. Primeiro, uma referência geral, que é o erro 404, que é quando você tenta acessar uma página na internet que não existe, e então o navegador te retorna uma mensagem dizendo erro 404, essa página não existe. Então, é como se nós estivéssemos tentando acessar lugares onde a luz não existe. A gente procura a luz naqueles lugares e retorna essa mensagem de erro para nós. Olha, a luz não existe aqui. E uma segunda referência é bíblica. Depois de nós já termos encontrado esse 404, então veio a ideia, e quais versos da Bíblia, né, quais livros da Bíblia possuem o capítulo 40 e o verso 4. E foi uma surpresa fantástica ao lermos Isaías 40, verso 4, Jeremias 40, verso 4 e Ezequiel 40, verso 4. Os 3 versos são sensacionais, assim, e falam muito sobre a nossa missão. Então, futuramente poderíamos até fazer um vídeo sobre esses 3 versos, né? Não vamos nos demorar aqui, né? Mas os versos passam uma mensagem evangelística muito poderosa. Então, daí vem, né, essas duas... essa questão bíblica, ela reforçou, né, aquilo que nós já tínhamos chegado nessa ideia do erro 404. Eu vou fazer 2 perguntas já direto aqui, tá? Qual o objetivo? E como são tomadas as decisões para onde enviar as doações recebidas? Bom, a nossa missão é cumprir a grande comissão que Cristo deu, né? Ide e ensinai todas as nações. E nós temos como missão realmente todas as nações. Essa é a nossa missão, né? Nós não podemos parar na missão ide e ensinai o Brasil, né? Não foi essa a grande comissão dada por Cristo. É uma etapa, né? Nós não podemos parar nela, né? Então essa é a nossa missão, é cumprir aquilo que nos foi designado pelo nosso Mestre, Jesus Cristo. E com isso, apressar a volta de Cristo, né?
pois a promessa é clara de que o evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim, né? Temos essa promessa. Então essa é a nossa missão. E como são tomadas as decisões, né, de envio dos recursos? Há algum tempo atrás, nós fizemos uma pesquisa, eu e a Vanessa, porque aquele sentimento era algo que nos incomodava, de poder, de poder olhar para o mundo e dizer, tudo bem, todas as pessoas precisam ser alcançadas, mas onde estão aquelas que precisam mais? Onde estão aquelas que realmente o evangelho nunca chegou perto delas? E onde estão aquelas que costumeiramente recebem o evangelho até várias vezes ao longo de um ano, por exemplo, né? Onde que o evangelho está muito presente e as pessoas têm muitas oportunidades, e onde que o evangelho realmente... Então, o que foi feito, né? Nós fizemos um levantamento do maior número de regiões possíveis no planeta, né? Foram elencadas 310 regiões no mundo. E então, para cada região do mundo, às vezes a região coincide com um país, às vezes existem várias regiões dentro de um país, às vezes uma região é composta de vários países pequenos, enfim. Qual era o objetivo ali? Levantar quais lugares do planeta tinham liberdade religiosa, quais não, quais lugares tinham maior presença de missionários e quais não, e quais lugares careciam de recursos financeiros mesmo. Então nós criamos o índice, né? Um índice para poder ranquear os países, para termos alguma ideia de quais estão passando por maiores dificuldades e quais precisam de mais ajuda, principalmente, né? Então, combinando esses dados de liberdade religiosa, presença de missionários e recursos financeiros, chegamos ao índice de dificuldade evangelística. Esse índice basicamente nos diz quais lugares são mais difíceis de se evangelizar, estão precisando de mais apoio, precisando de mais ajuda, né? Então a nossa decisão, as nossas decisões de como enviar os recursos são baseados nesse critério um pouco mais objetivo de realmente entender quais lugares estão em melhores condições e quais não estão. Porque, em geral, os lugares que estão com melhores condições, se nada for feito, eles continuarão muito bem e aqueles outros continuarão muito mal. Então, o nosso objetivo é balancear um pouco mais, né, essa distribuição dos recursos. E o Myanmar, por exemplo, é um dos países que está no top 20 das piores regiões do planeta. É uma região com pouca liberdade religiosa, poucos recursos e poucos missionários. Então é um lugar que está passando por muitas dificuldades para a pregação do evangelho avançar. Então esse é um dos critérios, né? Claro que nós vamos avaliar outras questões que não são tão objetivas, mas nós precisamos ter em mente, isso nós temos claro na ONG, que nós não podemos ser totalmente sentimento, né, na hora de tomar essa decisão, porque o nosso sentimento geralmente vai nos levar para nos preocupar mais com quem está mais próximo, né? Isso é uma coisa do ser humano. Mas esse sentimento pode mascarar a realidade, né? Geralmente o coração vai dizer, olha, quem precisa mais é o Brasil. Isso é o que o sentimento vai dizer. Mas a realidade pode ser muito diferente do nosso sentimento. Então é assim que as decisões são pensadas, né? Claro que pensamos em conjunto, né? Nós somos um grupo de pessoas, nós discutimos essas coisas, nós conversamos, nós temos conversado muito a respeito disso, né? Conversamos várias e várias vezes a respeito de como entender, né, essas dificuldades para sermos justos, né? Para darmos oportunidades para aquelas pessoas que não tiveram oportunidades.
Então, por que as decisões elas são tomadas dessa forma e não de outras formas, né? Se existem outras formas, quais seriam essas outras formas? E por que o Luz 404 não adota essas formas? Interessante. Agora, poucos minutos antes de nós começarmos a gravar, eu estava ali sentado e peguei o meu Kindle para ler um texto de que nem era um assunto evangelístico. Era um texto do Espírito de Profecia e eu quero até aproveitar e ler. Que foi realmente, apareceu. Eu realmente não tinha me planejado para separar esse texto do Espírito de Profecia. E eu espero que ele responda por mim, né? O texto está em Crest Collection, na página 116. O texto é em inglês, eu vou fazer uma tradução aqui em tempo real, mas quem quiser consultar está lá, né? Página 116 do Crest Collection. Diz assim, né? Os muitos campos em que a vinha do Senhor ainda não foi tocada, chamam para aqueles lugares em que as instituições já estão bem estabelecidas. E chamam essas instituições para que elas entendam a situação delas. Então veja, a Ellen White está dizendo, olha, aqueles terrenos, aqueles territórios que ainda não foram alcançados, chamam, conclamam, né, imploram para aqueles lugares onde as instituições já estão bem estabelecidas. E daí ela segue, né? Que os homens cortem a sua ambição de estender-se em um território onde os apontamentos de Deus já foram trabalhados. Que não haja, da parte das igrejas, das famílias e dos indivíduos, o apropriar-se dos meios necessários para fornecer aos servos de Deus facilidades para realizar o trabalho em regiões além. Que aqueles que estão nos campos que já foram trabalhados, que eles não pensem em grandes coisas que eles podem fazer, de modo a expandir-se a largas proporções, enquanto outras partes da vinha do Senhor estão destituídas das vantagens através das quais o trabalho poderia ser realizado. Essa é uma religião de egoísmo e é ofensiva a Deus. É uma ambição egoísta que leva os homens a pedir por mais facilidades em um território que já possui muitas facilidades. Nesse caso aqui, ela está dizendo até recursos à disposição, né? Uhum. Enquanto territórios missionários estão precisando de vantagens que esses territórios já trabalhados possuem em abundância. E daí ela continua, né? Uhum. Mas enfim, isso é encontrado... isso é assim... De cada 10 páginas, em uma delas você vai encontrar algo do tipo, né? A instrução dada. Lugares que já estão bem estabelecidos precisam parar com essa lógica de acumular mais prédios, mais instituições, mais coisas nos mesmos lugares, né? Então, isso é um sentimento mau que leva o ser humano a fazer isso, né? E por que, né, não fazer dessa forma? Porque está claramente indicado como algo mal, né? Veja, você que é adventista ou você que é de uma outra religião, batista,
pense aqui comigo, né? Nós adventistas somos, nos organizamos em associações, né? Os batistas, em geral, se reúnem de uma forma congregacionalista. Em ambos os casos, não existem ferramentas para que isso não aconteça. Por exemplo, em uma associação, pode ser da igreja adventista ou de uma outra igreja que funcione dessa forma. O diretor de evangelismo, ele vai receber os recursos que foram coletados naquele ano. E então ele vai usar esses recursos dentro do próprio território dele, da associação dele. Se, vamos imaginar aqui, foram coletados 100 mil reais para serem usados em evangelismo. E ele perceber, bom, mas a nossa associação já está muito trabalhada, já foi feito muito, já tem... Enfim, a pregação do evangelho aqui já avançou muito. E eu gostaria de usar só metade esse ano. Acho que metade tá bom para continuar o trabalho aqui. Não existe isso, essa possibilidade. Ele não tem essa ferramenta. Não existem ferramentas através das quais os líderes que cuidam do evangelismo possam redistribuir esses valores para lugares mais necessitados. Então a tendência é a concentração, né? Nas igrejas congregacionalistas, isso é mais exacerbado. Isso é mais exacerbado. Por quê? Os recursos serão levantados a nível de igreja e a tendência óbvia é que sejam utilizados a nível de igreja também, né? Uhum. Então, existem assim, artimanhas que Satanás coloca na mente humana para fazer ele pensar que onde ele está é sempre mais importante, né? Ao redor dele é sempre mais importante. Se todos nós tivéssemos uma clara percepção de quais lugares realmente estão em pior situação e quais lugares já estão muito mais avançados, nós poderíamos dizer, olha, isso aqui não é necessário todo esse valor para essa área tão pequena que já foi tão trabalhada, né? Isso leva a acúmulo de escolas, de emissoras de televisão, livros, sempre que é aquilo que a irmã White fala. As ambições sempre vão aumentando dentro de um mesmo lugar circunscrito, né? E não existe nenhuma ferramenta, como eu posso dizer, um mecanismo para quebrar isso. O sistema se alimenta, né? Não existe um mecanismo em que a pessoa, o líder, né, possa olhar e dizer, olha, é muito, não preciso de tudo isso. Não, ao contrário, ele é levado talvez a pedir até mais, quando a situação já está muito bem resolvida naquele lugar. E uma coisa curiosa, os ministérios de sustento próprio, quer da igreja adventista, quer de outras, possuem uma tendência de replicar essa lógica. Então, muita coisa é questionada, né? Em termos teológicos, em termos doutrinários, mas essa não é uma questão questionada e existe uma tendência até a isso se exacerbar mais nos ministérios de sustento próprio. Uhum. Então essa é uma mensagem que eu diria assim, não só para os adventistas, para outras denominações também, e não só para os adventistas que concordam com o que é feito dentro da igreja. Também, acho que é um alerta até mais enfático para os ministérios que operam, de certa forma, de uma forma mais independente. Porque essa tendência ela é reforçada nesses ministérios, né? Os ministérios costumam olhar para si mesmos e para o seu entorno e para aqueles que financiam o projeto como uma prioridade, né? E muitas vezes a prioridade não é o ganho de almas, é insistir com aqueles que já fazem parte, né,
da tua cultura, do teu entorno, né? Então, eu diria que assim, a missão de ganhar almas, ela se perdeu em vários níveis, né? E praticamente no cristianismo, né? A forma de funcionar, a forma com que as instituições funcionam, perdeu completamente a missão de ganhar almas, né? Então a missão acaba sendo muito mais insistir com a alma que já foi ganha, né? Do que ganhar uma nova alma. Então em resumo, né? Eu me estendi, mas para dizer que esse é o motivo pelo qual nós gostaríamos que algo diferente fosse feito, né? Nesse aspecto. Que nós não nos prendêssemos ao nosso entorno mais próximo. Isso nós podemos fazer enquanto cristãos, né? Visitando nossos vizinhos, visitando, né, as pessoas que têm contato com o nosso dia a dia, né? Mas não de forma sistemática no apoio, né, às missões. Isso nós gostaríamos de que fosse feito diferente no Luz 404, né? Diferente daquilo que é feito em praticamente todas as religiões cristãs ocidentais. E um pouco disso que você falou está no livro Evangeliópolis, né? E até existia um certo interesse, um tempo atrás, nosso mesmo, né? De abordar, de fazer, de repente, uma segunda edição, abordando essa questão, né, do evangelismo, como ele é feito tanto a nível da igreja, né, adventista, do sétimo dia, como ele é feito nos ministérios de sustento próprio, né? Não criticando, né? Sim, de forma alguma, mas analisando, né? Porque é bom a gente analisar tudo. Existe alguma diferença entre o evangelismo que é praticado hoje em dia com o evangelismo bíblico? Bom, em parte isso já foi respondido, né? O evangelismo que é praticado hoje, você mencionou o Evangeliópolis, né? Esse é um livro que nós preparamos alguns anos atrás, basicamente com citações do Espírito de Profecia a respeito das orientações sobre evangelismo. O próprio livro Evangelismo, né? Que é uma compilação, já esclarece muito esse ponto. E a constatação a que chegamos é que o evangelismo que é praticado hoje, realmente ele é um evangelismo concentrador, né? Ele não é um evangelismo que expande. O foco é em evangelizar e reevangelizar o que já foi evangelizado. Isso pode consumir uma quantidade absurda de recurso financeiro mesmo, né? Quando você não tem um critério muito claro, você vai continuar demandando e demandando e demandando recursos. Então, um exemplo, né? São impressos livros de evangelismo, por exemplo, né? Livros, e distribuídos. Então, essa pessoa será batizada, enfim. Depois que ela é batizada, então, aí você precisa fazer uma palestra, né? Chamar pastores especializados em profecia para poder avançar, né, essa pessoa que foi batizada. E depois usar recursos para que ela avance em outros temas bíblicos, enfim. E depois o dinheiro é usado para acampamentos, para grandes eventos, e para o adventista que já está naquela dinâmica ali há muitos anos, né? Então, em que momento que o recurso de evangelismo, né, ele tem que parar? Bom, daqui em diante eu não vou mais. É para ganhar almas, né? O adventista que vive de se alimentar dos recursos que deveriam ser enviados para os que não conhecem o evangelho, ele está roubando, né? Ele está roubando essas pessoas. Então, esse é o evangelismo que inclusive ele não é praticado hoje, ele já vinha sendo praticado no final do século XIX, praticamente, né? Ela já vinha alertando a respeito disso, dessa concentração,
O que nós vemos hoje nas grandes cidades brasileiras, por exemplo, né? Esses grandes eventos, grandes acampamentos, grandes festivais de música, de quartetos, eventos enormes, programas de televisão. Isso é basicamente Battle Creek do final do século XIX, né? Que ela vinha alertando, né? Então esse é o evangelismo praticado hoje, né? Que no Evangeliópolis eu chamo de evangelismo por metas móveis. Você cria metas cada vez mais, vamos dizer assim, absurdas. Então, a meta de evangelismo esse ano é fazer tantos acampamentos para convocar adventistas que já foram adventistas um dia e que se afastaram, enfim. Você cria, você vai criando, né? O acúmulo do dinheiro vai pressionando você a inventar evangelismos. Aqueles né? eventos evangelísticos, né? Também em estádios. Grandes eventos evangelísticos em estádios de futebol, né? Coisas assim megalomaníacas. É um sinal do quê? Que é o dinheiro que está te dizendo, né? Você tem muito dinheiro e você precisa inventar uma forma de usar aquele dinheiro para evangelizar. Então, você tem que criar evangelismo, você tem que inventar. Não é a constatação de que naquele lugar precisa ser feito tal coisa. O dinheiro está nas tuas mãos, vamos dizer assim, queimando na tua mão, e você precisa bolar algum evento evangelístico com aquilo, você precisa criar uma meta nova, né? Para você segurar aquele dinheiro, para você poder reter aquele dinheiro consigo. Esse é o evangelismo praticado hoje. E, bom, o evangelismo bíblico são as palavras de Cristo, né? Como foi que ele designou, né, os discípulos para trabalhar? Você vai a uma cidade, você prega ali o evangelho, você batiza aquelas pessoas que aceitarem. Aquelas que não aceitaram, qual é a mensagem de Cristo? É sacudir o pó da sandália, né? Você não pode insistir infinitamente com uma mesma pessoa. Não tem como, né? Isso não é crueldade, isso é justiça com a próxima cidade que está esperando, né? Se você vai chegar na cidade e vai insistir naquela cidade até todo mundo se decidir ali, o que não vai acontecer, e aquela próxima cidade que está esperando, né? Então isso não é crueldade, é injustiça com a próxima cidade. Então, naquelas cidades onde os discípulos chegavam e não eram bem recebidos, Cristo, que é a encarnação do amor, que é o amor feito, né, feito carne, orientou eles. Bom, paciência. Não se culpem, não se martirizem por conta disso. O evangelho, ele é uma opção que a pessoa tem, né? Mas o teu dever como discípulo, né, Jesus ensinou, dar essa opção à pessoa, não obrigá-la. Então, chegou numa cidade, a cidade tocou o discípulo de lá, sai com alegria da missão cumprida. E vai para a próxima cidade, depois para a próxima e depois para a próxima. A questão nós ficamos em algumas cidades e não fomos para as próximas, né? Foi isso que aconteceu. Então essa é a diferença do evangelho que se pratica hoje daquilo que Cristo ensinou, né? Avançar de lugar em lugar, de vilarejo em vilarejo, até o último. Até o último. Então, essa é uma explicação bastante lógica do porquê Cristo ainda não retornou, né? Porque nós paramos em algumas cidades e dissemos, não, daqui eu não sacudo o pó nunca mais. É aqui que eu quero fazer evangelismo, não vou mais sacudir o pó daqui em hipótese alguma. Então acho que essa é a diferença que existe do nosso evangelismo hoje e daquilo que Cristo ensinou, né? E a gente tem até uma dica, né, de quanto tempo, mais ou menos, fica-se num determinado lugar. A Bíblia e o Espírito de Profecia falam sobre isso, né? Sim. Paulo ficava mais ou menos 2 anos. Paulo ficava mais ou menos 2 anos. A irmã White menciona isso, né, como uma instrução. Então, um trabalho bem feito em um lugar, né, vai durar em torno de 2 anos. Tá, mas e depois, Lucas? Bom, depois, claro, vai ser estabelecida uma igreja ali,
Tem pessoas que depois de 5, 10 anos, com o Espírito Santo atuando, vão bater lá na porta da igreja. Olha, quando teve aqui um missionário, falou isso, aquilo, mas eu tinha outros problemas para resolver, mas hoje eu quero. Tem uma igreja ali, né? É isso. Mas veja, eu cresci em Curitiba, a Vanessa também cresceu em Curitiba, né? A igreja está estabelecida em Curitiba. Eu lembro que quando eu era criança foram comemorados os 100 anos da Escola Adventista em Curitiba, quando eu era criança, né? Então são mais de 100 anos já de presença adventista, mas insiste-se em que ainda o projeto não acabou, né? Sempre é o que ser feito. Sempre há mais e mais e mais e mais e mais recursos para serem gastos ali em um trabalho evangelístico que consome recursos, né, até o infinito. E não existe essa clareza de pensamento de que, bom, o trabalho será feito aqui e depois os recursos migrarão para a próxima cidade, né? Não existe essa clareza. E há coisas que podem ser feitas sem necessariamente utilizar recursos, né? Uma das coisas que deve ser feita é, por exemplo, uma vez que você falou de Jesus para a pessoa, né? Ou deu até mesmo um estudo bíblico, nesse caso você vai fazer o quê? Você vai orar por aquela pessoa, né? Porque é o Espírito Santo que vai trabalhar. E nesse caso, a intercessão, ela não nos pede recursos econômicos, né? Ela requer o recurso humano. A intercessão precisa da pessoa ali orando por aquela, para quem ela falou de Jesus, deu o estudo bíblico. Mas a gente não vê isso, né? A gente vê o dinheiro criando as necessidades, né? E só com o viver cristão, né? Você vivendo em um determinado lugar, sendo exemplo, né? De amor, de fé, tendo uma família bem ordenada, estruturada. Às vezes, apenas com isso, você consegue levar Jesus até uma determinada pessoa, ou levar essa pessoa aos pés de Cristo, né? E ali você não usou, não foi preciso recurso financeiro. E isso você pode, no caso, isso você pode fazer ali no lugar onde você vive, deve, e o recurso você pode enviar para missões, né? Para os lugares que estão necessitados de recursos, de missionários, que não têm liberdade religiosa, né? Isso está relacionado ali com o ranking ID, né? Você falou já a respeito dele, e ele tem alguns... esse ranking, é uma planilha. Sim. Essa planilha foi feita, está disponível lá no site do Economia e Evangelismo, sim, né? Para quem tiver interesse de dar uma olhada. Ela foi feita há alguns anos atrás, uns 4 anos, né? Não sei. Sim. E até está na hora, talvez, de atualizar, né? Sim. Mas, basicamente, esse índice de dificuldade evangelística que foi estudado ali, ele tem alguns parâmetros, né? De como seria o mecanismo de ação ali, para a gente entender como que funciona essa questão do evangelismo sendo feito, onde ele foi feito, onde ele não foi feito, não avançou, né? E você podia falar mais um pouquinho sobre esse ID? Bom, só complementando, né, aquela questão do evangelizar entre as pessoas próximas, né? Nós não defendemos, né, que nós devemos nos eximir das pessoas que estão próximas. Continua sendo o nosso dever, onde nós estamos, ali ser uma luz, né, para as pessoas ao redor. Mas até onde nós estamos é algo a se pensar, né? Porque existe essa instrução, né? Eu acho que todos conhecem, de que as famílias adventistas se espalhem um pouco mais, né? Porque também a luz a luz deve ser colocada para iluminar todo o quarto, né? Então, qual que seria o sentido de colocar 400 lâmpadas
num mesmo quarto, né? Então, as famílias precisam se expandir, mas é claro, nós continuaremos visitando nossos vizinhos, recebendo as pessoas em casa, dando estudos bíblicos, mas é aquilo, isso não consome recursos, isso é a nossa vida, né? É a nossa vida no nosso dia a dia, como cristão, como adventista. Mas, realmente, nós podemos praticar esse viver cristão, que não consome recursos, e direcionar os recursos para aqueles lugares que realmente estão necessitados. Agora, o pior cenário é aquele em que nós ficamos num lugar, nós só evangelizamos aquele lugar e ainda todo o nosso excedente, que é, né, o dízimo de Deus, as ofertas, enfim, ficam ali também, né? Esse é o pior dos cenários, que é o que de fato acontece, né? Nesse caso dos recursos, né, dízimos, ofertas, o que a gente também uma vez, acho que o que a gente traz também no Evangeliópolis, a gente trata a respeito, é dessa questão das porcentagens, né? De repente uma revisão, né, a nível, isso eu digo a nível de liderança, né, a nível de igreja oficial, assim, uma revisão, né, dessas porcentagens, não dizendo que não fique nada, né, por exemplo, no Brasil, na associação, sei lá, nas associações, né, Sim. mas que isso fosse revisto, né, começasse a ser pensado sobre isso, e fazendo alguns testes para ver aquilo que vai funcionando, né? Sim, assim, como adventista de muitos e muitos anos já, algumas décadas, inclusive, falo com total serenidade de que essa é a nossa posição, de que nós defendemos isso e conversamos isso com lideranças locais, com aquelas pessoas com quem nós temos contato, de que isso precisava realmente ser observado, né? Por exemplo, são mais de 80% dos recursos que ficam a nível de associação. E já mais enfim, são 80%, mais de 80% que ficam a nível de associação, depois mais um percentual que fica a nível de união, e mais um percentual a nível de divisão, e um percentual muito pequeno será direcionado para missões mesmo, né? 1,5%, 2%. E ainda assim... E mesmo esses recursos que supostamente são para missões, em muitos casos eles acabam sendo direcionados para lugares já muito evangelizados. Então, esses percentuais nós defendemos que precisavam ser revistos, né? E que eles fossem, como você disse, que eles fossem testados. Veja, 80% é muito. No ano seguinte, faz com 70%, 75%. Opa, ficou bom? Tá bom. 70%, 75%. Não, ainda sobra muito. 60%. Vai ajustando, para que essa instrução dada no Espírito de Profecia de fato seja cumprida. Para que os lugares que já estão muito gordos do Evangelho, vamos dizer assim, eles tenham essa oportunidade de ir se desfazendo desse excesso em prol daqueles lugares que estão com necessidades, né? Então, se existisse um mecanismo dessa forma, as coisas seriam muito melhor trabalhadas, mais justamente distribuídas, né? Então, essa é uma defesa que nós fazemos enquanto Luz 404, de que isso, sim, caberia ser revisto. Isso ia fazer muito bem tanto para as associações que receberiam os recursos, como para aquelas que doariam, né? Uma das possibilidades também seria que as associações abrissem mão não só de recursos, mas de recursos humanos também, em prol de outros lugares, né? Enfim, essa é uma defesa que nós fazemos, sim, nos posicionamos dessa forma. Em relação, então, ao ranking, né, de dificuldade evangelística. Então, são esses critérios objetivos que nós utilizamos para tentar, ao menos, determinar com assim, eu não diria com precisão, mas poder entender melhor mesmo a situação
né, do mundo como um todo, em questão de avanço evangelístico. Nós medimos liberdade religiosa, né? Então, é evidente que lugares com liberdade religiosa são muito mais fáceis de trabalhar, né? Lugares com pouca liberdade religiosa precisarão de um aporte adicional, né? É assim, é como se você precisa fazer uma força a mais ali, né? Lugares com pouco missionário, né? Pouca presença mesmo, cristã, adventista, né? Considerando que todos nós somos missionários, né? O missionário não é só um pastor, um obreiro. Um missionário é alguém que abraçou a fé e está ali compartilhando da sua fé com outras pessoas. Então, quando são muito poucos missionários, é evidente que é necessário um aporte a mais também, né? E um terceiro critério é renda mesmo, né? Porque é evidente que um missionário que não tem nenhum centavo no bolso tem muito mais dificuldades do que um missionário que tem uma caminhonete, tem literatura, tem recurso audiovisual, né? E tudo isso é recurso. Tudo isso exige renda para se produzir, né? Então, aqueles lugares com renda per capita mais baixa também ranqueiam mais alto no índice de dificuldade, né? Então e a combinação, vamos dizer assim, terrível, né, de dificuldade é pouca liberdade religiosa, poucos adventistas, cristãos, missionários e renda baixa, que é o caso do Myanmar, né? Então, por isso que nós entendemos sim que o Myanmar é um destino mais do que legítimo para os recursos, porque é uma combinação desses três elementos. E aqueles que quiserem participar dessa elaboração desse índice, talvez tenham coisas que nós não tenhamos observado, que são coisas importantes que poderiam compor, né? Quanto mais informações nós tivermos objetivas, e isso não é confiar no ser humano, porque nós também temos instruções do Espírito de Profecia de que a pesquisa evangelística é necessária. Planejamento evangelístico. Isso não é confiar na sabedoria humana. Deus nos dá os talentos para poder ter uma visão correta da situação, né? Então, aqueles que gostam do assunto e quiserem contribuir também com ideias, pensando, né, em melhores formas de visualizar mesmo, né? Para nós, enquanto mordomos de Deus, tomarmos as melhores decisões. É isso que nós gostaríamos de fazer, né? Tomar decisões bem tomadas, com base em fatos, não em sentimentos que nós não sabemos de onde vêm, né? Mesmo que às vezes sejam bem intencionados, né? Mas é aquilo. O coração humano leva... Nós temos que combinar o sentimento, sim, mas com elementos de realidade, né? Nós precisamos entender o mundo real que existe, né? Para que essas pessoas não sejam descartadas por uma visão errada nossa, né? Essas pessoas que estão no Myanmar, por exemplo, nessa situação terrível, o nosso sentimento não ajuda a enxergar elas. O nosso sentimento nos ajuda a enxergar o nosso entorno mais imediato. Então, aqueles que quiserem contribuir também, né? Como fazermos, né, para melhor enxergar? Claro, sendo movidos também pelo discernimento do Espírito Santo. É claro, nenhum de nós não estamos dizendo que nós vamos descartar, mas é instrução dada, né? Que o correto discernimento espiritual ele também vem combinado com um correto discernimento da realidade, né? Nós não podemos nos privar da realidade. Então, acho que essa é a ideia do índice. Não é só criar critérios técnicos, não é isso, né? É aliar a instrução bíblica, a instrução dos nossos pioneiros, com a nossa realidade, com os fatos da nossa realidade. São os lugares mais necessitados, segundo o ranking. O ranking acabou, de certa forma, comprovando, né, essa questão de que a janela 1040 é um lugar mais difícil, de fato. Mas também nos deu algumas nuances, né? Por exemplo, o Sudeste Asiático, né, essa região ali do Myanmar.
Aqui está o Myanmar e em cima já está a Tailândia. Um pouco mais acima está a Tailândia. Myanmar, Laos, Vietnã, Camboja, Tailândia. São lugares relativamente próximos. Mas a Tailândia, por exemplo, já não é um lugar tão terrível como o Myanmar, né? Nem o Vietnã também é. Então, o Vietnã é um pouco melhor, né, do que o Myanmar, usando esses critérios do ranking. E a Tailândia já é um pouco mais... então, isso nos faz ter essa sensibilidade, né? Essa noção de sensibilidade, né? Algo é ruim, mas é ruim em comparação a quê? Então, quais lugares são difíceis? Norte da África, principalmente a África muçulmana. A África muçulmana é um lugar terrível, cheio de guerras civis, instabilidade política, liberdade religiosa quase zero. Esse é um lugar... Pobreza, claro, onde existe instabilidade, né, guerrilhas operando, né, luta por poder, vai existir pobreza, vai existir miséria. E vai existir falta de informação, né? Então esses são lugares extremamente difíceis que oramos para que tenhamos contato com missionários nesses lugares, gostaríamos de ajudar. Se alguém conhece missionários que estão ali, gostaríamos de ter contato, poder ajudar. Essa região da Ásia, ali do Myanmar, da China, né, são lugares também extremamente difíceis. Então, esse está no, vamos colocar assim, top 20, né, Oriente Médio, Síria, Afeganistão, né, Irã, todos lugares terríveis. Myanmar, os países muçulmanos em geral, ali, a região dos Balcãs, né, uma região bem ruim também. E depois nós temos lugares que já são assim, existe ali uma cultura um pouco de oposição, né, ao cristianismo, mas vamos colocar, por exemplo, a Turquia, né, seria um estágio intermediário, né, de dificuldade. Talvez o Vietnã, Turquia. E daí nós temos lugares, por exemplo, como na Europa Ocidental mesmo, que apesar de existir poucos adventistas, poucos cristãos, existe muita liberdade religiosa e é quase como uma escolha mesmo tomada pelo indivíduo. O indivíduo escolhe o ateísmo, né, o evolucionismo, ele não quer, ele opta por isso, né? Ele opta por isso. Então, já é uma, assim, não, é uma dificuldade muito mais leve, né? E daí nós temos o caso que é tranquilidade completa, que é América Central, América Latina, uma boa região da África, né? Angola, essa região. São lugares em que os cristãos já são maioria, né? Existe liberdade religiosa. Em alguns casos pode existir um pouco de pobreza, pode, né? Mas as condições são muito favoráveis. O Brasil está lá embaixo no ranking, né? Junto com os Estados Unidos, praticamente todos os países da América do Sul, os países da América Central, né? Estão todos situados ali da metade para baixo, né? São países relativamente fáceis. Então, a ideia do ranking é: os recursos que estão represados na parte de baixo precisam ser levados para a parte de cima, né? Então, por que aqueles lugares onde existe liberdade religiosa, muitos missionários, e uma renda relativamente... O Brasil é uma renda média, né? Chega a ser uma renda baixa. São lugares que, assim, você não precisa de recurso. As próprias pessoas que estão ali fazem, né? Sem precisar de aportes adicionais. Então, são lugares tranquilos. Qualquer um de nós pode bater numa casa e perguntar se a pessoa quer um estudo bíblico, né? Acredito que praticamente, acho que todos os lugares do Brasil você pode fazer isso, né? A pessoa pode te responder grosseiramente, mas tudo bem, né? E os lugares onde você não tem o acesso, você nem pode chegar à pessoa para ela te responder grosseiramente. Porque a resposta grosseira, ela de certa forma, já é uma resposta, né? Sim. Quer dizer que o evangelho foi entregue, né?
Então, são esses eu chamo de difíceis, intermediários e fáceis, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Você já estava até começando a falar ali sobre a questão das escolhas, né? O ateísmo, enfim. Então, hoje em dia, muito se fala sobre os desafios do evangelismo em relação... Eu li alguns dias atrás sobre a questão dos desafios no evangelismo em relação ao secularismo, em relação aos países da janela 1040, e havia um outro ali, desafio que eu não vou mencionar, que não cabe aqui. Então, como que nós poderíamos pensar o evangelismo em relação a essas duas categorias de prioridades evangelísticas, né? Porque eu acredito ali que os não alcançados da janela 1040, nós sim podemos considerar como uma prioridade, né? Sim. Agora, em relação ao secularismo, né, que acontece principalmente na Europa, isso realmente seria uma prioridade? Como que a gente pode pensar a respeito? Bom, a Europa é o berço do protestantismo, né? E do catolicismo também, né? Então, é um lugar onde a própria história evangeliza, né? Por onde você vai ver as estátuas dos reformadores, né? Imagina, acho que um dos países mais agnósticos, né? Onde menos existe fé no mundo é a Inglaterra, por exemplo. É uma coisa, né? Tyndale, né? Reformadores, John Hus, quantos pensadores cristãos, né? Homens de Deus viveram naquele lugar. A Bíblia de Wycliffe, né? Então, são pessoas que morreram pelo Evangelho, né? Mártires. Então, as universidades ali têm os nomes dessas pessoas, né? E é um lugar completamente desprovido de fé, como se uma pós-religião, né? Então não tem como você tratar esses lugares como não evangelizados, né? Como se, bom, agora as pessoas aderiram ao ateísmo, então nós vamos ter que reevangelizá-las, né? Isso é consumo de recursos, tirando daqueles que gostariam de escutar para dar para aqueles que já escutaram muito, né? Então, nós não entendemos que o evangelismo entre os ateus, né, entre os agnósticos, seja um desafio, realmente, né? Até existe uma dimensão teológica que não cabe a gente agora aqui discutir, mas esses lugares eles já se esgotaram eu não diria nem da Bíblia, eles se esgotaram da teologia tradicional, que é cheia de erros, né? Que está cheia de preconceitos, cheia de filosofia grega, cheia de intervenções pagãs, né? Então, se nós realmente quisermos... Incoerência também. Existem muitos erros teológicos arraigados, né? Que vêm de culturas pagãs que se amalgamaram ali, né? Que se nós realmente quisermos um dia dar uma oportunidade, mais uma oportunidade, né, para esses países secularizados, nós teríamos que, primeiro de tudo, rever essas questões, né, e não sei até que ponto nós estamos dispostos a fazer isso. Mas ainda assim, mesmo tendo vindo dessa tradição teológica, vamos dizer assim, que misturou aspectos cristãos e gregos, né, eu entendo que muito desse desencanto da Europa com o cristianismo vem dessa falsa doutrina que mistura, né, aspectos bíblicos com aspectos
gregos e até persas em alguns casos, né? Mas enfim, mas essas pessoas ainda estão em melhor situação, porque elas têm acesso à informação, elas têm recursos à disposição, são lugares ricos. Então assim, qualquer europeu que um dia decida, bom, mas eu não quero que a minha vida se resuma a essa miséria que é não crer em nada, né? Ele tem todo mundo à sua disposição, tem todos os recursos à sua disposição para poder chegar até o evangelho, né? O evangelho também é pregado pela internet, né? Também é pregado de outras formas. E também existem comunidades adventistas cristãs nesses lugares, e você pode, se um dia você acorda e pensa, bom, quero ir para uma igreja adventista. Em qualquer lugar da Europa você pode fazer isso. Em qualquer lugar você pode fazer isso. Então, é diferente. A gente não pode tratar o secularismo como um desafio com as mesmas dimensões daqueles lugares que não tiveram acesso do evangelho, né? A Europa vive dentro de toda a história, né, da religião cristã. Então eles possuem, sim, muito mais facilidades, né? E se um dia nós decidirmos, de fato, corrigir nossos erros teológicos, talvez nós poderemos também dar uma nova perspectiva, né, para essas pessoas que aderiram ao secularismo. Então, vamos continuar aqui, né? Nós precisamos repensar como trabalhar os recursos disponíveis. Logo, muitas ideias surgem. Existe uma ou várias maneiras mais adequadas disso ser feito? Bom, nós precisamos, eu acho que, rever o princípio bíblico, né? Rever o princípio bíblico, rever os nossos pioneiros, que são um exemplo de evangelismo, né? Avançaram, né? Dentro das suas possibilidades, avançaram, né? Geograficamente mesmo, né? E é claro, Paulo nos diz, né? Nós precisamos nos esforçar pela renovação de nossas mentes. Se nós não enxergarmos de outra forma na nossa mente, é claro que nós continuaremos fazendo daquela forma que nós comentamos, né? Replicando essa concentração de recursos e defendendo, né? Defendendo. Nós precisamos rever, né? Começar, talvez, pelo livro Evangelismo mesmo, né? Que é um livro oficial, vamos dizer assim, né? Ali a gente já tem uma boa ideia, né? De como nós podemos repensar, né? O que fazer. Mas tem que partir de nós mesmos, assim. Nós não podemos dizer, bom, mas isso é algo muito grande, né? Tudo isso funciona, é um sistema que funciona, né? O que adianta eu achar que isso é assim ou assado? Mas os sistemas são feitos de pessoas, né? Quanto mais de nós, mais pessoas como nós, pessoas de carne e osso como nós, se perguntarem por que isso é assim, né? Por que isso não poderia ser de outra forma, né? Se nós temos as instruções na Bíblia, temos as instruções no Espírito de Profecia, nós não estamos colocando aqui uma opinião com base em nada, né? A quantidade de textos, de citações que existem, tanto no Espírito de Profecia como em outros materiais, a riqueza, né, de informações, podemos começar por aí, né? Lendo esses textos, né? Lendo o livro Evangelismo. No livro Evangeliópolis nós temos uma boa compilação também, né, de textos tirados não só do livro Evangelismo, de outros textos, até de livros que não foram traduzidos, né, para o português. Então, tem que começar pela nossa mente, né? Pelo nosso coração e pela nossa mente, em oração, pedindo a Deus orientação e avançando em discernimento, né? E quem sabe, se num futuro próximo mais pessoas perceberem a gravidade dessas coisas, né? Algo aconteça, né? Tanto a nível, vamos dizer, individual, familiar, mas também coisas maiores podem acontecer, né? E as lideranças costumam responder também, né? As ideias que vêm de baixo, isso acontece. Então, tem até
Tem uma instrução, né, da irmã White em relação a essa questão dos recursos, por exemplo, quando você está descontente, né, quando você analisa e você vê que alguma coisa ali não tá legal, não bate, né, é de você se manifestar, né, você escreve uma carta, manda para a liderança, né, pergunta, questiona e vê, né, como que isso vai ser respondido. Não é simplesmente você se rebelar e simplesmente não vou mais fazer, não vou mais pensar a respeito, vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito e eu mesma vou ver o que eu faço, né? O ideal é você trabalhar junto, porque você fazendo isso, você, de repente, escrevendo uma carta, um e-mail, né? Ou indo conversar, você está aportando mais do que você simplesmente tomar as decisões por você mesmo e ver o que você acha que é melhor, né? Isso seria uma instrução que a irmã White deixou, né? E até assim, né, a irmã White diz, né, os jovens adventistas, eles devem se reunir para pensar evangelismo, né? E quando eles se reúnem para pensar evangelismo, essas coisas vão vir à tona, né? Tem coisas difíceis de se explicar e a minha orientação, você pode chamar de orientação, se é que eu tenho condição de dar orientação para alguém, mas para os jovens adventistas olha, falem essas coisas, conversem essas coisas com suas lideranças. Conversem. E se as respostas não forem satisfatórias, investiguem mais e tragam essas coisas. Às vezes a tua liderança não sabe, né? Às vezes a tua liderança não sabe daquilo ali. Traga essas reflexões no espírito correto e escrevam cartas, enviem, não se rebelar, adotar um espírito belicoso, raivoso, faz mal. Mas não fazer nada também faz muito mal. Também faz muito mal. Então, não suprima esses pensamentos, né? Desenvolva-os com a ajuda do Espírito Santo e comunique essas coisas né, com outros jovens, com suas lideranças, e peçam a Deus o Espírito correto e vocês são agentes. O ser humano é um agente, ele não é ele não é apenas alguém que toma as coisas ao seu redor para si, ele também transforma aquilo que está ao seu redor, né? Deus nos fez assim, agentes livres, a sua imagem e semelhança, com o poder de ação, né? Poder mudar a realidade ao redor, e não é um discurso vazio, isso é cristianismo, isso é Bíblia, né? Então, entendam, estudem, e passem essas coisas adiante, conversem, peçam explicações. Isso é bom para o jovem e é bom para a liderança. É melhor ainda para a liderança. A liderança que recebe questionamentos difíceis, né? De jovens estudiosos, de jovens preocupados. Então, não vejo nenhum espírito de animosidade, né, no que nós estamos dizendo. Não é essa a proposta, não é que ninguém fique indignado, né, ou envaidecido. É isso, é pensarmos serenamente e tentar construir uma realidade ao nosso redor, junto com as nossas lideranças, e se em dado momento as coisas não avançam, procurar formas em oração junto com Deus, né? Mas o que nós não podemos fazer é simplesmente parar e aceitar que as coisas são assim, né? Tem muita coisa, né, para se falar, muita coisa para se falar quando a gente trata do assunto evangelismo, né? Mas a princípio seriam esses pontos que nós queríamos trazer agora para início, né, de conversa, para falar um pouco a respeito do ministério. E a nossa oração é para que Deus toque o coração, né, de cada um, que venha
a ver esse vídeo, né? Que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um. Cada um tem a sua individualidade, né? A sua forma de trabalhar com Deus e Deus trabalhar, né? Consigo, com a pessoa, né? Então, nossa oração é isso, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, nossa mente, nos conscientize a respeito dessa questão do evangelismo, das pessoas que estão perecendo, né, a cada dia sem ter a oportunidade de ter ouvido falar de Jesus. E assim também eu acho que é importante a gente conhecer os diversos lugares, os contextos, né, as histórias, as pessoas, conhecer um pouquinho da cultura, porque isso também ajuda a gente a criar uma simpatia em relação a essas pessoas, porque nós conhecemos a nossa história, né, como brasileiros, por exemplo, conhecemos o nosso contexto, temos muita simpatia pelo nosso mais próximo, né, mas às vezes a gente não para pensar naquele que está lá distante, né, e que muitas vezes muito mais necessitado. Então, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações a respeito disso, nos conscientize. Bom, como palavras finais, então, eu diria assim, né? Nós temos plena convicção de que não existe mérito nenhum em nós, né? Não somos nós que faremos isso ou aquilo. O amor de Cristo nos constrange, né? E o amor de Cristo nos coloca à vontade mesmo de trabalhar, né? De agir, né? Não somos nós não parte de nós isso, né? Parte de Deus. Deus coloca em nós. Deus coloca impressões, né, em nós e nos coloca luz, né? Nos envia luz e não existe nenhum mérito em nós. Nós somos apenas receptáculos daquela luz que Deus nos dá, né? E cremos na justiça de Cristo, não na nossa, né? É ela que nos impulsiona. E é a justiça de Cristo que nos faz perceber, né? O quão egoístas nós somos, né? Como a própria irmã White ali trata da questão, né? De ambições egoístas, né? Então, a justiça de Cristo nos faz perceber essas coisas, né? E também temos que entender que as pessoas têm o seu tempo, né, para tomar suas decisões. Cristo também, ele aguarda, né? Ele aguarda, às vezes aguarda ansiosamente, às vezes por um longo período. Nós temos que ter o Espírito de Cristo em tudo que fazemos, né? Então, cremos na justiça de Cristo acima da nossa. Não existe a nossa justiça, né? Existe a de Cristo. E esse é o nosso norte, né? Esse é o nosso... É a nossa esperança, né? De que Cristo, ao imprimir sua justiça em nós, nos levará, né? A amar as pessoas, né? A amar aquelas almas que estão perecendo, para que o grande conflito se encerre, né? Para que essa miséria se encerre, o evangelho seja pregado a todo mundo, e um evangelho que é aquele evangelho que salva do pecado, né? Não no pecado. Então, é esse o evangelho que nós defendemos, né? O evangelho que livra as pessoas do mal mesmo que Satanás traz, né? Para o ser humano. Então, essa é a nossa mensagem. Nos demoramos um pouco, mas pedimos perdão, mas o assunto talvez exigia. E esperamos gravar mais alguns, né? Na sequência. Estamos disponíveis para aqueles que quiserem entrar em contato. Qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, estamos abertos sim para escutar.